Olá, cozinheiros! Bem-vindos de volta! E hoje nós iremos preparar uma receita bem flexível, de fácil realização e muito apreciada, que é a bola de carne. Para essa receita, nós vamos utilizar o fiambre e o chourição fatiado. No entanto, ela é flexível porque podemos utilizar qualquer ingrediente que me agrade, desde o presunto, o peito de peru ou o de frango. E para iniciar então a nossa receita, vou falar sobre a organização da minha área de trabalho. Tenho aqui a minha tábua de corte, um garfo do meu lado direito e vou utilizar para essa receita 200 gramas de fiambre fatiado e 200 gramas de chourição fatiado. Vou utilizar 3 chávenas de farinha sem fermento, meia chávena de óleo, meia chávena de queijo tipo Grana Padano ralado, aquele que nós colocamos em massa. Vou utilizar 5 ovos para a massa e um ovo depois para pincelar em cima. E vamos utilizar ainda o fermento para bolo, uma colher de sobremesa e uma chávena e meia de leite. Para que eu consiga realizar a minha receita, vou utilizar uma taça funda para que eu consiga bater todos os meus ingredientes com a minha batedeira. Vou precisar também de uma forma retangular. Nesse caso, eu vou utilizar uma que é 20 por 15 centímetros para que eu possa levar a minha bola ao forno. Para dar continuidade, então, à minha receita, vou colocar a minha taça funda sobre a minha bancada, vou localizar a taça dos meus ovos e começo então a partir os meus ovos dentro da minha taça. As cascas vão para a minha taça de lixo e vou procedendo então colocando todos os ovos. Após colocar os 5 ovos, vou então localizar o meu garfo e vou mexer um pouco os meus ovos para que eles fiquem mais homogêneos. Posterior a isso, vou pousar o meu garfo e vou adicionar uma chávena e meia do leite. O meu já está previamente medido, mas equivale então a uma chávena e meia das nossas unidades de medida, a maior delas. Vou posterior colocar o meu óleo. O meu óleo nós vamos utilizar a unidade de medida de meia chávena. Vou com o meu dedo auxiliar a colocação do óleo, de forma que eu sinto que quando chegou ao limite e verto lá para dentro. Vou colocar uma colher de sobremesa de sal, coloco lá para dentro. Posso colocar mais ou menos, isso é o meu critério. Vou colocar meia chávena de queijo Grana Padano ralado, que é o queijo que nós normalmente utilizamos na colocação das massas. Coloco lá para dentro, com a minha mão vou verificando se está tudo lá dentro. Posterior a isso, vou então colocar a minha farinha. Depois de todos os ingredientes já estarem dentro da minha taça, vou pegar a minha unidade de medida, que é a maior delas, que equivale a uma chávena, e vou colocar a farinha. Para que não corra acidentes, eu não coloque mais que o necessário, vou colocar a minha unidade de medida dentro de uma taça, pois se eu colocar um pouco a mais do que devia na minha unidade de medida, vai ficar dentro da taça e não na massa. Procedo então com a colocação, sendo que eu vou utilizar muito a percepção tátil com a minha mão, com os meus dedos, percebendo se já está cheio ou não. Vou passando o meu dedo, noto que já está cheio, então vou pegar a minha unidade e verto lá para dentro. Vou fazer isso 3 vezes para a colocação da minha farinha. Vou então bater durante mais ou menos 1 minuto. Vou localizar a minha batedeira, que nesse caso está à minha direita, e só nesse momento que eu vou ligar a ficha. Localizo onde está e vou então ligar a ficha. Coloco a minha batedeira dentro da minha taça e vou bater durante 1 minuto na velocidade 2. Ligo a minha batedeira e vou batendo até que todos os ingredientes estejam envolvidos.
Após bater todos os meus ingredientes, vou então adicionar o meu fermento, que será 1 colher de sobremesa de fermento. Coloco com o meu dedo, eu vou percebendo se está cheio e verto para dentro. Nesse caso, para envolver o meu fermento, o ideal é que não bata muito. Vou então bater na velocidade 1 apenas 30 segundos, só mesmo para envolver a minha massa. Feito isso, depois que a minha massa estiver bem envolvida, vou dividir a minha massa. Por quê? Porque eu vou ter que colocar o fundo, é como se fosse um sanduíche. Vou colocar metade da massa no fundo, vou rechear e depois vou colocar a outra metade. Vou precisar também untar a minha forma. Nesse caso, eu posso utilizar manteiga, posso utilizar óleo. Eu aqui coloquei óleo e estou utilizando um pincel. Como eu faço? Eu faço um movimento da direita para a esquerda, de cima para baixo, vou na horizontal e vou na vertical, de forma que ele fique muito bem untado. E depois passo para a lateral. Se tiverem mais dificuldade, pode fazer mesmo com a mão. Vão girando a forma, de forma que percebam se está bem untado ou não. Feito isso, vou pegar a minha farinha, coloco no fundo da minha mão, porque eu vou polvilhar a farinha sobre a minha forma, de forma que não grude. Feito isso, vou balançar a minha forma de um lado para o outro para que ela fique bem aderente à manteiga ou ao óleo. Pouso novamente a minha forma e vou então começar com o recheio. Vou pegar a minha massa que já está na minha taça e vou dividir. Nesse caso, a minha massa deu 800 ml e tenho 2 taças de 400 ml que eu consegui dividir cada um. Ou seja, tenho realmente 400 ml para cada taça. Vou então pegar a minha taça, uma delas. Para esse processo, vou utilizar a minha espátula, que é aquela espátula que raspa mesmo toda a minha massa. Vou localizar onde está o meu tabuleiro e vou colocar a minha massa. Vou utilizar então a minha espátula, localizo a minha taça e vou raspando toda a minha massa para que ela fique toda dentro do tabuleiro. Feito isso, localizo o meu fiambre fatiado e vou distribuindo sobre a minha massa. Vou sentindo, aqui eu vou utilizar muita percepção tátil e vou percebendo aonde está, onde não está. O ideal é escolher um lado, ou eu começo pela direita ou eu começo pela esquerda, de forma que eu consiga perceber o lado que eu estou. E assim eu consiga distribuir, com um mapa mental mais ou menos realizado na minha cabeça, uma melhor forma. Existem regras? Não. Vou fazendo devagar e vou distribuindo o meu fiambre. Feito isso, vou fazer a mesma coisa com o meu chourição. Nesse caso, eu comecei aqui pela direita e vou descendo de uma forma vertical. Depois, subo e vou colocando ao lado as fatias de chourição. Vou realizando isso, vou cortando, vou sentindo e vou colocando. Pode acontecer de ficar um em cima do outro, pode acontecer de 2 fatias, mas isso não vai prejudicar a nossa receita. Nesse caso aqui, eu tinha um queijo ralado e eu vou utilizar também nessa receita. Nessa receita não vai o queijo ralado, eu só estou utilizando porque como eu tinha em casa e aqui em casa nós gostamos. Então, eu coloquei 200 gramas de queijo mussarela ralado em cima do meu chourição. Vou distribuindo com as mãos e vou então localizar a minha segunda taça de massa e verto sobre o meu queijo. Uso a minha espátula, vou raspando, sinto que a minha mão já está tudo lá dentro e depois com a minha espátula vou distribuindo verticalmente, da direita para a esquerda e vou distribuindo tanto horizontal como vertical, para que o meu queijo fique todo coberto. Posso também utilizar a minha mão para ir percebendo se está todo coberto. Feito isso, eu já tenho praticamente a minha tarte pronta. Faltando agora
o ovo para pincelar, para que ele fique brilhoso e bastante dourado. Quebro o meu ovo sobre uma tigela, bato e vou verter sobre a minha massa. Pode mesmo jogar em cima da massa. E com um pincel vou distribuindo. Mesma coisa, verticalmente, horizontalmente, da direita para a esquerda e vou distribuindo sobre a minha massa. Feito isso, é o momento então de levar ao forno. A minha massa já está pronta. Vou abrir o meu forno, vou passar a mão para verificar se não tem nada no forno, para que eu faça em segurança. Coloco a minha bola lá para dentro e vou colocar para assar no meu forno a 180 graus durante 30 minutos. Esse é o tempo suficiente para que ela fique bem dourada. Aqui eu já tenho o resultado, ela fica bem assadinha, bem dourada e fica com excelente aspecto. Essa bola ficou com excelente aspecto. Aproveitem, deliciem-se, um bom apetite e até mais! Se gostaram, subscreva o canal, ative o sininho, deixe um like e até mais!